agora eu vou ler uma do Fernando Pessoa, essa é do Fernando Pessoa mesmo. Enfim, autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. E assim nas calhas de roda, gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Pequenininha, né? Tem um site que tem vários sites na internet, que tem o arquivo do Fernando Pessoa, essa eu tirei do arquivopessoa.net, que tem lá categorizado por pseudônimo, categorizado tem lá Caeiro, o site é bacana pra caramba, enfim, e eu tirei de lá a maior parte das poesias do Fernando Pessoa, quer dizer, a maior parte das coisas que eu vou ler aqui, ou é a minha ou está em domínio público, né? E Fernando Pessoa já está em domínio público há bastante tempo, então eu estou tendo um auxílio do meu Kindle, para quem quiser ver. Eu não vou fazer merchan de graça, mas é mais fácil para ler, não precisa imprimir, e aí eu consigo dar um zoom bom, que eu consigo ler de uma maneira bem confortável, né? E é isso. Eu vou ler de novo, porque eu acho que a gente precisa analisar. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. A gente finge mesmo. A gente finge bastante coisas. Até pra gente poder escrever, eu acho que quando a gente escreve pensando na gente, mas a gente escreve pensando, pelo menos eu quando eu escrevo pensando em outras coisas. Eu não escrevo colocando os meus sentimentos reais, assim, porque fica muito com a tinta do momento, fica muito com aquilo que eu estou pensando naquela época, e não é isso que eu quero. Enfim, eu escrevo poesia já tem bastante tempo mesmo. Eu comecei isso ainda quando eu morava em Boa Esperança, eu tentava ler e escrever. As coisas que eu escrevi quando eu morava em Boa Esperança praticamente todas se perderam, porque tinha um blog que foi desativado e sumiu. A maior parte das coisas eu escrevi em Juiz de Fora e foi durante a faculdade. Com isso rendeu 2 livros, por incrível que pareça. Um livro está disponível na internet, mas está bem oculto, né? É o nome do país e outras coisas. É uma coisa que é uma coletânea de coisas que eu escrevi naquela época, e eu nem sou mais o mesmo daquela época. Outro livro é Sociedade dos Poetas Juiz-Foranos. Tem um compêndio, não sou só eu, tem várias pessoas com as quais eu ainda me relaciono até hoje, pessoas queridas que não sei se estão aqui, mas poxa, o Eric, Carolina Soares, enfim, tem bastante gente que está daquela época que está no livro, e é um livro muito bom, e de vez em quando eu acabo repostando, e tem muita coisa que eu tenho escrito ultimamente, né? Ultimamente, nesse tempo, não estou falando ultimamente no tempo de quarentena, mas ultimamente, desde que eu me mudei para o Rio, eu considero que eu me tornei basicamente outra pessoa, né? E, enfim, estou atualizando às vezes para poder selecionar a playlist, né? A poemlist, para poder selecionar a lista de poesias que eu li hoje. Eu acabei relendo muita coisa que eu escrevi. Eu falei, caraca, como que eu escrevi essas coisas naquela época? Gente do céu. Enfim, e Fernando Pessoa fala isso, né? Os que leem e os que escrevem na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. Enfim, isso quer dizer que quando eu escrevo, eu penso uma coisa, as pessoas que leem pensam outra coisa, e na verdade, verdadeiro que o poeta quis dizer era outra coisa totalmente diferente. Então, às vezes quando eu escrevo, eu falo da minha dor, ou falo da minha angústia, ou falo da minha esperança, e aí quem lê acaba interpretando de uma maneira totalmente diferente, enfim. E assim nas calhas de roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Comboio de corda.
É uma frase bacana. Trem, se a gente fosse adaptar para o português falado em Minas, é um trem. É um trem que se chama coração. Enfim, e o que a gente pode falar, de que a gente pode ter isso? Quando eu escrevo, eu penso em alguma coisa e às vezes não é nada disso que vocês leem e, enfim, ninguém está com a razão, na verdade. Ninguém está com a razão quando a gente escreve. Eu escrevo pensando uma coisa, vocês leem pensando outra. Na verdade, a situação que aconteceu nunca vai ser decifrada. E o bom da poesia é isso. Cada vez que você abre o livro, você pensa em alguma coisa e você pensa, cara, isso encaixa bastante na minha vida. Enfim,